Salve, galera! Seja bem-vindo a mais um Healthcast. Esse Healthcast aqui é um Healthcast mais tecnológico e a gente vai falar sobre os wearables, ou, se você preferir, os relógios inteligentes, como a gente deixou aqui na descrição. Mas a gente vai falar um pouco sobre marcas, vai falar um pouco sobre o uso deles, o que você pode fazer, o que você pode confiar. Então, esse episódio é bem bacana sobre isso. Inclusive, isso é uma das coisas que a gente recomenda para os Health Trainers, a gente usa bastante na nossa certificação Health Trainers. E quem está aqui comigo, os meus sócios aqui, Fernando Teixeira, Claudinho Barnabé. E aí, galera? Salve! Tudo bem? Saudade do Healthcast, viu? Tava com saudade de gravar isso aqui. Era isso que eu ia dizer agora. Um prazer rever vocês, um prazer estar aqui fazendo o Healthcast novamente, mostrando que a gente está cada vez mais firme e tem novidade aí no Prelo. A gente está trazendo novidade para todo mundo. É isso aí, show de bola. E olha só, nesse episódio a gente quer falar em específico dos relógios inteligentes. E aí eu trouxe aqui a nossa equipe técnica, nossa equipe tecnológica, Fernando, que é mais aí da parte da tecnologia, Claudinho, que é mais da parte da fisiologia, para a gente bater um papo sobre esse quesito, né? Então, eu queria já abrir essa conversa aqui falando um pouquinho sobre marcas, falando um pouquinho sobre quais os dispositivos que hoje um health trainer, uma pessoa que trabalha com saúde, uma pessoa que já tem esse olhar voltado para medir biomarcadores, o que ele tem à disposição dele? Quais são as tecnologias que estão disponíveis para ele? Cara, eu vou começar sendo rebelde aqui. Eu vou responder a pergunta, mas eu acho que a gente deveria começar com uma pergunta mais fundamental, tá? Porque eu não sei se todo mundo sabe responder, que é o seguinte: por que monitorar biomarcadores? Eu acho que essa pergunta é importante, tá? A verdade, assim, vou tentar ser super breve aqui. A verdade é o seguinte: as pessoas esqueceram fundamentos da saúde básica. Elas estão num estilo de vida, né? Que se você fosse um peixe e se você pensasse na água que está dentro do aquário, a gente poderia dizer que a água está suja, entendeu? Do ponto de vista da saúde, pouco a pouco, o seu ambiente em volta de você começou a trazer estímulos inflamatórios, obesogênicos, estímulos que o Cláudio vai falar melhor do que eu nisso aí, tá? E um dos primeiros problemas é o seguinte: o peixe não vê a água, nessa metáfora que eu estou fazendo, entendeu? Ele não consegue, ele não admite. Assim, por que eu estou acima do peso? Por que eu não durmo? Entendeu? Por que eu estou tendo todo tipo de dificuldade? Por que eu estou deprimido? Por que eu estou ansioso e tal? E ele busca essas soluções em outros lugares sem olhar para o meio ambiente disso e o impacto dele. Então, eu acho que a primeira coisa que tem que ser respondida, antes de você falar marca tal, Y, Z, é o seguinte: para o Health Trainer, é muito importante ele ter um link digital 24/7 com o seu cliente. É através da coleta desses dados que o Health Trainer vai poder convencê-lo de que ele precisa de assistência e de que essa assistência está tendo tal impacto na vida dele. E tem que lembrar também que, como consumidor, o cliente ou barra paciente, ele também, ao ver a realidade dele, por exemplo, vou jogar uma bola para o Claudinho, tá? Um cara que dorme 4 ou 5 horas por dia e acha isso normal, entendeu? E ele sequer sabe que ele dorme 4 ou 5 horas por dia. Então, jogo para o Cláudio aí, para ele comentar também em cima desse porquê. Maravilhoso, Fernando. Depois desse preâmbulo, esse inicial que você fez aí, realmente deixa muito fácil o entendimento, porque não há dúvida alguma, Fabiano, Fernando, que os dispositivos mecânicos vestíveis, eles vieram para ficar. Então, inclusive, um artigo científico agora na Journal Clinical Sleep Medicine de 2020 mostra que, sem sombra de dúvida, a monitoração, e agora eu estou falando especificamente do quesito sono, como o Fernando jogou a bola para mim, os mecanismos vestíveis, né, como quer que a gente chame, os smartwatches, os wearables, eles melhoraram as condições clínicas de sono de pessoas saudáveis e, inclusive, variáveis cardiorrespiratórias. Com uma ressalva, a Sociedade Mundial do Sono, a Sociedade Brasileira do Sono ainda carece de mais estudos, mais validações, mas não tenham dúvidas que os mecanismos vestíveis, esses wearables, eles estão evoluindo cada vez mais os seus diagnósticos com essas medidas de biomarcadores.
Fernando, quando pergunta a questão do sono, de fato, Fernando, muita gente acredita que dormir menos de 6 horas é absolutamente saudável, isso seria normal. E um dos maiores estudiosos no mundo sobre sono é o Matthew Walker, e ele tem uma frase que eu adoro repetir em sala de aula, no meu consultório. Ele disse o seguinte: o percentual exato de pessoas que dormem menos de 6 horas e não tem nenhum prejuízo para a saúde é de 0% exatamente. Então, muitas das pessoas dormem 4 ou 5 horas, como o Fernando falou, padecem de sinais e sintomas clínicos horríveis, desde dores de cabeça, tontura, desmaios, dificuldade de aprendizagem, incapacidade de concentração, dispersão. O indivíduo tem todos os efeitos crônicos e consequências maléficas, eu costumo chamar de deletérios, porque tem um sono inadequado. Então, de fato, esses wearables, eles vieram para ajudar sobremaneira no tratamento. Então, aqui falamos especialmente em sono, mas hoje nós somos capazes de avaliar vários biomarcadores, praticamente nos transformando num ciborgue, porque a gente tem como se fossem reloginhos de um avião, como se fossem velocímetros de um automóvel, um mede a velocidade, outro leva a pressão do óleo, outro mede a rotação do motor. Então, através de um mecanismo simples como um wearable vestível, e ele tem de várias formas. Então, eu uso um no pulso, o Fernando usa um no anel. Então, eles são capazes de analisar, levantar vários biomarcadores com uma influência, Fabiano, significativa na nossa saúde. Então, nós, como profissionais de educação física, como profissionais da área de saúde e mais especificamente como health trainers, nós utilizamos na nossa prática clínica, na nossa intervenção, os wearables que são capazes de nos dar dados, referências sobre aquilo que a gente está querendo intervencionar na saúde do nosso cliente, na saúde do nosso paciente. Nós temos tido resultados muito significativos, porque a precisão dos wearables só aumenta e é irrefreável. A Sociedade do Sono já entende que só melhoram as acurácias de cada um desses mecanismos. Então, é um caminho sem volta, Fabiano. Legal. Então, até para reforçar aí, né, para a gente não ir, para deixar essa pergunta um pouco mais para o final, né, de entender quais são as marcas e tal, vamos então aprofundar nisso, nesse sentido. A gente já colocou aqui um biomarcador importante, que é o sono, né? Mas quais os outros biomarcadores, então, que esses wearables, esses relógios, podem nos trazer biofeedback, né, para melhora, para acompanhamento, para monitoramento, para que esse peixe olhe a água, né, que ele está vivendo ali, né, como o Fernando colocou aqui também na analogia. Quais são, então, esses outros biomarcadores, além do sono, importantes e que podem ser monitorados através dos relógios? Fabiano, isso com certeza depende muito da tecnologia que você está adotando, porque cada fabricante tem, digamos assim, uma escola. E os vestíveis, eles têm faixas de preço muito diferentes, tá? Mas tem, digamos assim, 3 biomarcadores líderes, tá? Que é a frequência cardíaca, o sono e o número de passos. Digamos que isso praticamente quase todos os wearables vão ter esses 3 grupos, e cada um desses grupos são muito importantes, tá? Mas, como o Cláudio falou, existem diferentes formas, diferentes desenhos, algumas de difícil acesso. Então, por exemplo, eu optei por utilizar no formato de um anel, tá? Esse anel, dentro dele, ele tem diversos sensores e tal, não dá para ver tão bem aqui na filmagem, mas ele tem LEDs diferentes, sensores de tudo. E uma das coisas mais úteis que esse aqui tem, ele não é acessível no Brasil, tá? É que ele mede a temperatura. Então, esse wearable aqui, ele é capaz de fazer algumas coisas sensacionais. Primeiro, ele é exclusivo para o foco em saúde. Não é um bom vestível para, por exemplo, eu monitorar com precisão a frequência cardíaca de um exercício vigoroso. Não é isso. Seria melhor você utilizar a cinta no peito ou um bom relógio que já validado para isso. Esse aqui não é tanto. Mas esse wearable, ele me mostra quando eu vou ficar doente 24 horas antes de eu sentir o primeiro sintoma. Antes de eu ficar doente, ele já me mostrou várias vezes. Eu fico triste quando eu vejo,
Antigamente eu achava, não, isso aqui está com defeito, entendeu? Hoje eu já falo, ai, amanhã não estou legal, entendeu? E até agora não falhou nenhum, tá? Mas eu jogo mais uma vez para o Cláudio, dos 3 que eu levantei, acredito que são constantes, que você vai descobrir em várias faixas de preço. Nós levantamos sim, Fabiano e Fernando. Nós controlamos os passos. A ciência hoje é ponto pacificado, que varia um pouco de continente para continente, mas aqui na América do Sul, na grande maioria dos países da Europa, o ideal é de 8 a 10 mil passos. Então, 8 a 10 mil passos por dia, a gente pode utilizar de diversas formas, desde uma tecnologia que é a Nearable, que é uma tecnologia de aproximação, e não essa vestível, como a gente está falando. Ela pode ser calculada através de um aplicativo gratuito, nós até ensinamos isso nas nossas aulas, na nossa plataforma dos Health Trainers, mas ele pode ser utilizado baixando um aplicativo. Só que, eventualmente, você se afasta do seu celular. Eventualmente, você se afasta da fonte mecânica. Quando você está usando um equipamento vestível, ele está contando o tempo inteiro. Então, é ponto pacificado na ciência que contar a quantidade de passos, você dá de 8 a 10 mil passos, a uma idade média do adulto médio, melhoram os marcadores de colesterol, triglicerídeos, glicose, melhora a saúde na longevidade, diminui sobremaneira a propensão a doenças demenciais, como Parkinson e Alzheimer, libera substâncias anti-inflamatórias. Então, a medir a quantidade de passos, a ciência conseguiu, através de tecnologia chipada, colocar um actígrafo aqui, um sensor de movimento, um acelerômetro, que antes era uma coisa mais pesada, complicada, que tinha um pêndulo, que media a quantidade de passos. Então, hoje, a gente tem como biomarcador de extrema qualidade e valia para a saúde a quantidade de passos. O sono, como a gente já viu, ele consegue medir com alguma precisão bem significativa a quantidade de horas de sono. Alguns aplicativos já estão ousando a estratificar o sono leve, sono profundo, sono REM. Isso ainda carece de muita validação científica. Temos que ter atualmente alguma parcimônia com relação a esses marcadores, mas terceiro biomarcador que a gente gosta muito, o Fernando falou, o da frequência cardíaca. Então, assim como a experiência do Fernando, ele detectou o meu COVID. Então, eu estava fazendo a ptigrafia, medindo o meu sono, a quantidade de horas de sono, é uma polissonografia tipo 4, com um equipamento exatamente igual a esse aqui, e ele me deu um risco infeccioso altíssimo de um dia para o outro, e eu achei aquilo muito estranho, e fui testar, e era COVID. Então, assim, esses biomarcadores, eles já são capazes de nos fazer tomar decisões, inclusive de forma antecipada, de forma preventiva, que para doenças crônicas é muito mais importante você fazer uma prevenção do que propriamente o tratamento, porque não existe tratamento agudo para doença crônica. Então, é muito mais importante a nossa prevenção. Então, esses biomarcadores de frequência cardíaca, passos e sono, os vestíveis já são muito, mas muito qualificados para avaliação. Dentre outros, que a gente também costuma utilizar, a depender da marca, a depender do preço. O Fernando me lembrou agora, a depender do preço, nós utilizamos o Sleep Max, eu tive a oportunidade de usar em Brasília, que ele mede inclusive a temperatura do quarto. Ou seja, esses mecanismos hoje, eles são capazes de dizer, olha só, a temperatura do teu quarto está adequada ou não para a melhor qualidade do sono, e o barulho emitido no teu quarto está adequado para o sono ou não. A gente sabe que o ideal é até 40 decibéis de alguma geração de fonte ruidosa, e a gente tem quartos só pelo barulho do ar-condicionado ou ventilador acima de 50 decibéis, o que sem dúvida tem influência na má qualidade do sono. Então, Fabiano, hoje, a utilização dos vestíveis, desses mecanismos wearables, indubitavelmente veio para ficar. E a acurácia só aumenta, e com a chegada de novos players, de novos fabricantes no mercado, isso só tende a aumentar, e agora com inteligência artificial e algoritmos, a gente vai ser capaz de tomar decisões em cima de resultados muito precisos. Muito, muito interessante isso. Simplesmente nesses 3 biomarcadores a gente tem muitos dados, né? A gente pode coletar muitos dados, né? E a gente pode tratar muito o paciente olhando para esses 3 dados, né? E acho que o mais legal dessa conversa aqui porque muita gente fala assim, mas e a acurácia, né? Como o Claudinho levantou, a confiança dos dados e tal. Mas acho que o mais importante disso mesmo é a gente saber coletar os dados, interpretar
e usá-los, né, para monitorar essa pessoa, né? Porque se eu tenho dados de sono, passos e frequência cardíaca de 30 dias de um paciente, eu consigo já identificar um nível de comportamento dele. Eu consigo identificar mais ou menos como que é o estilo de vida dele, por esses 3 biomarcadores. E aí, a partir disso, eu consegui, dando feedback para ele, dando sugestões para ele, e melhorando isso, né? Então, ir aumentando gradativamente a quantidade de sono, ir aumentando gradativamente a quantidade de passos, ir acompanhando se o efeito do treinamento realmente está surtindo alguma diferença na frequência cardíaca dele, né? Então, esses 3 biomarcadores são bases. Eu acredito que, até quero saber a opinião de vocês, acredito que realmente a acurácia está muito ligado à tecnologia, né? Então, quanto maior o investimento, melhor a acurácia, menor o investimento, menor a acurácia. Porém, esses 3, mesmo nos dispositivos de menor valor, eles já estão muito bem consolidados, né? Por a gente for falar de algum dispositivo aqui, mas os de menor valor, esses 3 biomarcadores estão muito bem consolidados. É isso que vocês veem também? Matou. É exatamente isso que eu acho que tem que ser colocado. Eu vou colocar isso de uma forma mais pragmática, que é o seguinte: qual é o melhor equipamento wearable? Qualquer um é melhor do que não medir. Primeira coisa é essa, tá? Em extremo, realmente tem fraudes, tem coisa vagabunda, entendeu? Que não mede nada, eu já vi, tá? Então, assim, claro, tem as inutilidades que são, e você pode desconfiar delas por preço. Se você está procurando um aparelho que a faixa de preço é R$300, não compre o de 120, que diz que é o mesmo. Esse 120 provavelmente é a fraude, entendeu? E existe um pouco de fraude, sim. Mas até isso está diminuindo, porque o pessoal está limpando a área, tá? Então, eu acho que a primeira lição, baseado no que o Fabiano acabou de falar, é o seguinte: você tem que monitorar, entendeu? Em si e no seu paciente. E isso tem, inclusive, um aspecto de marketing, que é você se relacionar com o teu cliente mais do que as 3 horas semanais que você está do lado dele. Você se relacionar com ele nas 24 horas. Tem uns desafios aí, entendeu? De privacidade, temos umas coisas que a gente veio aprendendo ao longo dos anos, ok? Mas a utilidade de monitorar, eu acho que não é mais discutível, entendeu? Você tem que ter algum tipo de monitoramento. Então, por exemplo, seu cliente chega para você e fala: eu já uso o equipamento da Apple. Cara, é um sonho. Ah, mas como que você se conecta? Você pede para ele, baseado numa conversa preliminar, de que você vai ajudá-lo na evolução desses biomarcadores, pede para ele abrir com alguma periodicidade para você o celular dele e vocês avaliam juntos os resultados. Entendeu? Você não precisa estar nas melhores condições técnicas perfeitas para você tirar proveito disso de maneira alguma. Entendeu? Você pode usar o que tem. E muitos dos seus clientes já usam alguma forma de wearable, tá? E, felizmente, para nós, existe pelo menos um fabricante que o Cláudio usa, que é de baixo custo e boa qualidade. Se me permitem, a gente falava sobre os 3 biomarcadores mais importantes, né? Que a gente é capaz de pegar. Como o Fernando falou, eu uso um biomarcador de preço super acessível, um vestível de preço super acessível e de muita acurácia. Então, a Associação Brasileira de Sono mostrou no congresso do ano passado, um doutor Jorge Pinheiro, ele mostrou um estudo que comparou os wearables. E esse da Xiaomi, ele tem uma acurácia maior do que o da Apple, mas muito alto, e assim, tem 5 ou 6 com uma acurácia muito significativa e mostra uma escala gradativa. Isso que o Fernando falou é muito real, porque eu fui vítima, eu comprei um desse muito barato e ao chegar ele era uma fraude, não tinha nada, era uma cópia muito fajuta e a gente jogou fora porque só perdeu dinheiro. E quando a gente fala sobre esses biomarcadores, a gente já falou da frequência cardíaca sobre risco infeccioso, mas a variação da frequência cardíaca ela pode nos dar mais marcadores. Então, ela nos dá marcadores relacionados a estresse, nos dá marcadores relacionados ao perfil individual fisiológico, que é derivado de um estudo da Universidade Norueguesa, um estudo chamado HUNT,
com mais de 230 mil pessoas, mostrando que um determinado nível de intensidade de atividade física durante a semana, com esse score elevado, a partir de determinado ponto, você aumenta em 35% a sua longevidade. Então, são várias as interpretações, e ainda tem a questão da variabilidade da frequência cardíaca para a coerência cardíaca respiratória, promovendo a coerência cardíaca respiratória, uma desativação do sistema nervoso autônomo periférico simpático, promovendo aí um relaxamento e bem-estar. Então, tudo isso na nossa mão, tudo isso é um custo relativamente barato, acessível, e consegue congregar. Por exemplo, eu deixei de usar relógio e uso exclusivamente um smartwatch que resolve toda a minha vida e me entrega muito mais e muito mais leve do que apenas um relógio que tinha função única de adorno e de me mostrar que horas eram do dia. Então, esse equipamento ele também é capaz, Fabiano, de se programar para nos lembrar a hidratar, que é uma coisa que a gente esquece sobremaneira, porque sede é um mecanismo que a gente já desidratou, mas o organismo ele é lerdo em sinalizar sede, ele sinaliza fome muitas vezes, quando na verdade o indivíduo está desidratado. Então, hoje é ponto pacificado que ficar 5 minutos em pé a cada intervalo de meia hora, ou 10 minutos em pé a cada intervalo de uma hora, ou simplesmente fazer uma caminhada estacionária de 2 minutos, 120 segundos a cada intervalo de meia hora, isso diminui colesterol, triglicerídeos, glicose. E esse equipamento ele vem pré-programado, e nós podemos programar para que a gente possa lembrar para cada intervalo de meia hora eu fazer essa caminhada de 120 minutos, de 120 segundos. O que significa que ao final do dia eu terei feito pelo menos 25, 24 minutos de exercício físico aeróbico sem nem perceber, e aí promovendo atividade anti-inflamatória. Então, a tomada de decisão em cima de um equipamento vestível, de acesso barato, faz parte hoje da nossa prática clínica e tem trazido excelentes resultados e aumentado o relacionamento, como o Fernando falou, é 24/7, ou seja, é como se nós estivéssemos ao lado do cliente em tempo integral, todos os dias, 24 horas, 7 dias por semana, coletando dados ou não via telemonitoramento, ou quando estiver com o cliente, nas vezes em que a intervenção for pessoal, for presencial, analisar todos os dados e fazer as devidas correções. Nós temos resultados bem significativos com relação a essa prática. E você tocou num ponto importante, Claudinho, que é o das notificações, né? O vestível, principalmente a notificação de inatividade física, que é quando a gente passa muito tempo sentado, se você deixa essa notificação ativada, quer dizer, ele percebe que você está inativo ou está muito tempo sentado, e aí, quando você programa o tempo, ele vai mandar um alerta para você, você está muito tempo inativo, é necessário que você se levante, né? Então, como considerado hoje o estar sentado já é considerado um hábito muito nocivo, né, para a sociedade atual, é uma forma de ele alertar você a começar a se mexer. Você venceu aquele momento de inatividade, você precisa agora entrar em movimento, você precisa sair desse estado, você precisa quebrar esse estado e precisa levantar. Então, acho que esse é um uso muito inteligente também, além das notificações que a gente pode programar, né? Só reforçando, como o Claudinho colocou aí, né? De reforçar o lembrete de hidratação, reforçar o lembrete de respiração que a gente pode programar, né? Uma das formas que a gente usa também e orienta os health trainers a programar isso para os seus clientes, né? Você precisa interagir com a tecnologia também. Nesse caso, a gente precisa configurar, né, o relógio para que ele nos dê o feedback, para que ele nos oriente, para que ele passe ali de tempo em tempo a notificar e a lembrar o que a gente precisa fazer para melhorar o nosso comportamento, melhorar o estilo de vida, melhorar esses hábitos, esses pequenos hábitos que, quando inseridos, vão fazendo diferença ao longo do tempo, né? Então, se eu consigo inserir esses pequenos hábitos, lá na frente eu vou começar a colher os resultados. Que outra forma que vocês olham para esses relógios, para esses wearables, como uma forma que o health trainer, o profissional da saúde, ele pode ajudar no tratamento dele?
Como que vocês olham também? Que outras maneiras que vocês veem isso dando certo para o profissional também? Cara, eu acho que a primeira maneira, que é trazer conscientização e levantar um ponto de base, né? Que é aquela pessoa assim, como eu estou hoje? Como eu cheguei aqui? Então, isso em 2 semanas o equipamento já te dá, tá? Que é o ponto inicial. A segunda maneira é a questão da intervenção. Porque muitas vezes, né, o que está na cabeça do cliente? Percentual de gordura. Eu quero diminuir percentual de gordura. Cara, aí a gente sabe que a luta é muito mais que isso e sabe também que se você quiser de verdade enfrentar uma redução ou promover uma redução de percentual de gordura, que você tem que cuidar de todos os fundamentos da saúde. Quem não se hidrata dificilmente emagrece, quem não dorme engorda, entendeu? Tipicamente. Então, assim, na verdade, você e o cliente estão alinhados. É que a maneira de resolver é que no imaginário ele vai achar que você tem que fazer uma prescrição de alta intensidade, né? Porque ele assistiu o filme do Rocky Lutador, então tinha aquela abdominal lá, não sei o quê. Ele acha, esse é o jeito de eu emagrecer. E não é. Você tem que limpar a água do aquário, voltando naquela premissa, tá? Então, o primeiro impacto é consciência, né? Você mostra, é o espelho, o cara olha e fala, cara, estou dormindo 4 horas, velho. Como que eu posso... É óbvio que eu estou deprimido. É óbvio. Entendeu? E aí você começa a falar... aí sim o grande ganho. Cara, o que você acha de dormir 4 horas e 15? Não 8 horas. Não adianta você pegar um cara dormindo 4 horas e falar, vai dormir 8 horas. Você não está fazendo nada. Mas se você tem um jeito de falar com pequenos incrementos, tá? Eu acho que você faz. Então, a segunda grande uso para mim seria eficácia terapêutica. O que você está fazendo está causando que benefícios ou que, às vezes, até piora no biomarcador. A piora é bem-vinda também. Você sabe que o caminho que você e o cliente tomaram não é um bom caminho, tá? E lá no finalzinho, tá? Entra a questão da geração de uma autoconsciência de que o responsável pela saúde é o próprio cliente, não é você. Você é o facilitador, tá? Mas se a pessoa não assumir a propriedade do próprio corpo, falar, esse aqui é meu, essa saúde é minha, eu é que tenho que mudar, eu que tenho que fazer, não acontece. Então, para mim, o uso consciente de wearables são esses 3 passos aí que eu falei. Só repetindo, por didática, o primeiro passo é conscientização, o segundo, eficácia terapêutica, o terceiro é propriedade sobre a saúde. Brilhante, Fernando. Eu concordo plenamente com o que você falou. E só acrescentando mais marcadores, Fabiano, nesse quesito que o Fernando falou sobre a intensidade, os nossos wearables, eles são capazes de medir a nossa regularidade. Então, cada wearable hoje vem contendo aproximadamente 30, 50, 100 modalidades de atividades e exercícios físicos sistematizados, que você pode medir, por exemplo, hoje fiz 1 minuto, amanhã fiz 1 minuto, depois fiz 3 minutos, 4 minutos, e a gente sabe que a regularidade é extremamente mais significativa do que a intensidade, e a gente pode analisar isso ao longo de uma faixa de tempo, quanto isso foi aumentando. Então, na última semana, quantos passos? Na última semana, quantas horas de sono? Na última semana, quanto de atividade física acumulada? Então, isso são features, são características, são funções que os wearables têm para nos facilitar a interpretar essa organização e educação do nosso cliente com relação à saúde na longevidade. Porque isso está lá, é intrínseco, faz parte. Sem falar também que uma outra função é a função de educar para a coerência cardíaca respiratória, por exemplo. Todos eles vêm com um dispositivo para respiração e é muito pouco utilizado, porque a população, de fato, não tem a obrigação de saber. Mas todos os wearables que eu vi até agora, e eu quero que as pessoas que estejam nos vendo agora aprendam que tem uma função no seu relógio chamado respirar ou respiração. E aquilo tem uma fundamentação de treinamento do sistema nervoso autônomo parasimpático, que promove diminuição de ansiedade, depressão, melhora a capacidade de concentração e, sobretudo, é uma atividade anti-inflamatória extremamente bem utilizada pelos health trainers. Então, tudo isso faz parte do escopo das nossas técnicas e tudo isso com a ajuda e o acompanhamento de um simples wearable. E ele já vem pré-programado para isso. Então, a gente pode destacar tudo isso que foi analisado aqui, Fabiano, como
uma das magias da tecnologia, né? Ou seja, tanta tecnologia tem embarcada numa coisinha desse tamanho aqui, que muito provavelmente o primeiro foguete que foi à Lua não tinha metade dessa tecnologia aqui, né? Era simplesmente uma lata com um propulsor e alguns relógios para medir a velocidade e a temperatura, para ver se dava para voltar para casa, e a quantidade de combustível, né? Então, basicamente, hoje, a gente é capaz, por isso, e a gente ganhou a longevidade, né? Por isso a gente hoje é tão responsável, é tão preocupado com saúde na longevidade, porque longevidade a gente já vai ter. Agora, viver ou durar, né? Hoje tem uma estatística no Brasil que mostra que quem chegar aos 66 anos, invariavelmente vai viver até os 88, vai ganhar mais 22 anos de vida. A diferença está entre viver ou durar esses 22 anos, porque a longevidade só aumenta, e por isso a nossa preocupação, e os wearables entram aí como mais um recurso de forma barata, escalável, acessível, para que a gente, e a tendência é só diminuir o preço e melhorar a quantidade de funções e acurácia. É isso que a ciência tem mostrado. Muito bom, a gente já está aproximando aqui do nosso final, né? E você falou uma coisa muito importante também, que é cada dispositivo também tem a sua peculiaridade, né? Eu mesmo descobri no meu dispositivo aqui que eu uso, que eu tenho um link de compartilhamento com qualquer pessoa que esteja na minha rede de contatos, né? E incrivelmente eu descobri isso fuçando nele, né? Entrando, mexendo e tal. Então tem peculiaridades para cada marca também, para cada tipo de dispositivo. E inclusive essa semana uma das pessoas que eu compartilho os meus dados de saúde, ela recebeu uma notificação de uma alteração, né? A pessoa que está compartilhando com você os dados de saúde teve uma alteração na quantidade de exercício que ela fez essa semana, aumentou não sei quantos minutos. Quer mandar uma mensagem para ele? E ela pôde mandar uma mensagem para mim, né? Então é bem interessante. Então cada dispositivo, né, também tem esse link digital que você pode criar com o seu paciente, com o seu cliente, para que você possa se aproximar cada vez mais dele, além daquelas horas em que você passa presencialmente com ele, que eu acho que é um grande uso dos wearables também. Senhores, quero agradecer o tempo de vocês aí, quero agradecer as colocações, e você que esteve com a gente aqui, se isso daqui foi importante para você, foi legal para você, compartilha esse Healthcast com um profissional de saúde que precisa entender um pouco mais da saúde também, que pode se beneficiar disso daqui para incrementar as aulas dele, incrementar a atuação dele, tá? E aí você ajuda a gente também a levar essa mensagem para mais profissionais que a gente quer aqui, tá bom? Fernando, Claudinho, grande abraço aí. Abraço para todos. Até o próximo episódio.